Então, é bom saber que estamos tão bem acompanhadas neste fim de tarde ou princípio de tarde no Brasil. E vamos então começar aqui a nossa conversa. E se calhar, temos aqui mais uma mensagem que chegou até nós, agora da Magda, que mais uma vez está ligada a nós. Muito obrigado, Magda. A desejar uma boa tarde a todos e a todas. E então, eu passaria aqui mais uma vez a palavra para a Adriana, para cumprirmos aqui o nosso ciclo da ordem alfabética, e convidaria então a Adriana, agora com mais calma, a explicar um pouco melhor quais as organizações onde trabalho, um pouco o trabalho que têm vindo a fazer, e partilhar um pouco essa experiência e esse percurso que já ouvimos aqui a Nélia Rosa a dizer que é um lindo trabalho. E então agora sim é o momento para partilhar um pouco mais acerca disso. Então, obrigado e, por favor, Adriana. Então, mais uma vez, agradecer a oportunidade. Eu queria fazer 3 agradecimentos, que é a Solange Rocha, e Rogéria Peixinho, e Carlos, que possibilitou a minha estada aqui nessa conversa com Moçambique, com mulheres feministas de Moçambique e de Portugal. Bom, aqui no Brasil, nós feministas, neste momento, estamos numa campanha pelo fim do feminicídio. Essa campanha, ela tomou corpo a partir do mês de março, do mês da mulher, e ontem, no dia de ontem, aqui no meu estado, no Rio de Janeiro, nós lançamos também a campanha no estado, que é a campanha Nem Pense em Me Matar. Feministas, Levante Feminista pelo Fim do Feminicídio. E por que nós, feministas no Brasil, estamos nos levantando pelo fim do feminicídio? Porque o Brasil é o 5º maior país em feminicídio no mundo, ocupa a 5ª posição. A cada 2 minutos, uma mulher ela é assassinada por bala. A cada 3, 4 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. E não só mulheres, mas também como meninas. E as mulheres negras e as mulheres trans são as maiores vítimas desse feminicídio. E as mulheres lésbicas também. Então, nós feministas estamos numa movimentação para denunciar o feminicídio que existe no Brasil e a falta de política pública e a falta de iniciativa dos gestores públicos do Brasil em tentar frear e mudar a cultura do feminicídio, da violência contra a mulher e a cultura do estupro na sociedade brasileira. Nós, feministas, também estamos engajadas na luta pela questão dos nossos territórios, porque com o processo da pandemia e com o processo de um governo que hoje não respeita a democracia no Brasil, um governo que não trata a pandemia como deveria tratar, um governo que nega a existência da doença, um governo que nega a existência da possibilidade da vacina, um governo que nega isolamento social, de fato, para toda a população brasileira, de forma que realmente só os serviços essenciais em relação à saúde possa funcionar para que consiga barrar o número de tantas mortes como está acontecendo. Para se ter uma ideia, aqui no meu estado, o equivalente de pessoas que morrem por conta da Covid equivale a um avião cheio por semana. Então, ontem nós batemos a casa dessas 400 mil pessoas. Então, se tivesse uma gestão pública, realmente, de fato, pensando com empatia em relação ao outro, por parte dos gestores públicos desse país, principalmente quem está governando através de um golpe começado em 2016, onde botou para fora a primeira presidenta em mais de 130 anos de república no Brasil. Nós conseguimos eleger uma presidenta no Brasil, que se chama Dilma Rousseff, e que foi posta para fora por conta da misoginia que é praticada no país. Porque Dilma Rousseff aprovou a PEC das domésticas,
em 2014, e a elite burguesa desse país não se conformou com isso. Não se conformou. Então, a partir de um golpe, esse presidente que está aí eleito, que foi eleito a partir de toda uma organização de golpe, a partir de colocar... Nós temos uma infinidade de presos políticos hoje no Brasil, criminalizados, respondendo os processos, que aí eu poderia estar aqui enumerando vários, mas nós não vamos ter tempo. Bom, em função disso, nós feministas estamos, no dia a dia, cotidianamente, lutando pela manutenção da democracia, pela manutenção das nossas vidas e dos nossos filhos. Nós, mulheres negras, somos as mais vitimadas em relação ao processo do feminicídio. Nós, mulheres negras, somos as que temos os nossos filhos assassinados cotidianamente pelo Estado brasileiro. Em face a isso, várias organizações, dentre elas, Movimento Negro Unificado, IDMR, e várias outras representações, Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, e várias outras representações de um movimento social aqui do Estado do Rio de Janeiro, impetrou uma ação chamada DPMF 635 na nossa corte brasileira, e tiveram presente denunciando a mortalidade, a letalidade que é feita hoje dentro das comunidades daqui do Rio de Janeiro e também em várias cidades do Brasil, onde morrem e são assassinados mulheres negras e seus filhos. Então, em virtude disso, nós, mulheres feministas também, nós, mulheres negras e não negras, estamos lutando pela manutenção da vida e dos nossos filhos. Nós, mulheres feministas, negras, não negras, indígenas, estamos também brigando pela manutenção dos nossos territórios, que são as terras quilombolas, que são oriundos ainda do processo do processo de escravização nesse país. Então, as terras quilombolas são territórios que estão ameaçados, assim como os territórios indígenas, né, que são as florestas, as áreas ribeirinhas, por conta da ameaça de grilagens e também por conta da expansão do agronegócio, sem pensar nas ações suicidas, nas ações ecosuicidas que pode ocasionar esses territórios. Então, tem sido uma luta grande dentro dessas comunidades, inclusive com vidas ceifadas de grandes lideranças. Então, temos lá nossas irmãs quilombolas e nossas parentes indígenas no fronte da luta também por conta do território, da terra, da luta pela terra. Nós, feministas aqui no Brasil, estamos sendo sufocadas também por conta da demanda em relação à questão do mercado de trabalho. Por conta do processo da pandemia, aqui no Brasil, nós já tínhamos uma quantidade problemática em relação às mulheres no mercado de trabalho, principalmente as mulheres negras, que nós formamos 90% da mão de obra de trabalho considerado subalternizado, que é o trabalho doméstico. Por conta disso, em relação à questão não só do trabalho doméstico, como outros trabalhos mais subalternizados na sociedade, com essa pandemia, significa que as mulheres negras, nem esse pouco trabalho que se tem, hoje não tem nenhum. Então, estamos num completo estado de miserabilidade neste país, agravado pelo racismo estrutural e agravado pela pandemia. Então, nesse sentido, as mulheres, as empregadas domésticas, hoje nós temos casos, mais de 130 anos pós-escravista nesse país, que foi abolida formalmente a escravidão, porque na prática ela já tinha se dado, por nós também, os nossos antepassados. Nós temos vários casos pipocando nessa pandemia de mulheres sendo resgatadas pelo Ministério Público do Trabalho, mulheres negras, tá? Em condições análogas de regime de escravidão. Mulheres com 30, 25 anos, 40 anos, sem qualquer segurança dentro de casas como empregadas e sem nenhuma garantia e com um regime análogo à escravidão.